Paz de Cristo a todos, meus irmãos. Nós vamos examinar um texto aqui que está em Romanos 16, no versículo 17 e 18, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Bom, irmãos, esse aqui é um assunto que para mim eu julgo ser muito delicado, porque hoje a maioria do povo diz que não podemos julgar, a gente não pode falar, a gente não pode denunciar, e esses homens eles continuam fazendo cada vez mais coisas que não devem, desonrando o nome do nosso Cristo. E aqui nós vemos que Paulo estava dando uma bronca no povo. Uma bronca não, ele estava dando um alerta acerca do que já estava acontecendo lá atrás. Então ele vinha aqui, rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, preste atenção. Era o que Paulo estava falando, preste atenção. E hoje, quando rapidamente nós ligamos a televisão aí, alguns canais hoje, nós vemos, por exemplo, R.R. Soares na televisão, né? Eu acho que o Malafaia ele perdeu o programa. Tinha aquele camarada aí que até chorava, né? Que estava com dificuldade, que é o Valdomiro Santiago. Nós vemos também Bispo Macedo, que está no canal aí até hoje. Comprou, inclusive, um canal inteiro ele comprou com o dinheiro da igreja. Então, nós vemos esses homens fazendo coisas que estão em desacordo com a doutrina que nós aprendemos. Qual é essa doutrina que nós aprendemos? A doutrina do primeiro século. Essa é a doutrina que nós aprendemos, que nós não devemos desviar delas. Mas esses homens, eles ensinam as pessoas, por exemplo, se você ligar a televisão, você vai ver que tem pessoas hoje ungindo sal, ungindo água, né? Ungindo, o Valdomiro mesmo tinha tijolo ungido, sal ungido para colocar na comida, tinha fronha ungida, meia ungida, que era para poder melhorar os seus caminhos. A única coisa que pode melhorar nossos caminhos é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai denunciar o que está de errado em nós, e uma vez denunciando o que está errado em nós, ela vai trazer o conserto, desde que você aceite a correção do Senhor. Entendeu? Vai te incriminar, você vai perceber que está errado perante a Deus e vai parar de praticar. Parando de praticar, o nome disso é santificação. Então, esses homens fazem as pessoas terem um ponto de contato e uma zona de conforto. Por quê? Elas não conseguem ter aquela fé genuína, né, que é em espírito e em verdade. Porque elas precisam de alguma coisa para tocar. Precisam de alguma coisa que para supostamente ter o poder de Deus. Uma vez naquela grande catedral que tem lá na Dom Helder Câmara, né, que é a antiga suburbana, eu vi um caminhão de óleo entrando lá para dentro, um caminhão de óleo lisa. Por que será que ele estava entrando aquele caminhão de óleo lisa lá para dentro? Provavelmente eles deveriam encher naquelas garrafinhas deles para depois vender como óleo ungido. Aí fala que óleo de Israel, óleo de não sei de onde. Gente, o negócio é muito sério. Porque eles fazem as pessoas acreditarem que o poder de Deus está em determinada coisa. Isso se torna um ponto de contato. E isso não é oriundo de nossa fé. Então nós precisamos pesquisar, nós precisamos nos alertar, precisamos compreender que isso não faz parte da nossa fé. Ponto de contato nós não podemos ter. Nenhum deles. Nossa fé ela é em espírito e em verdade. Nem a cruz é para ser ponto de contato para nós. Não tem que ser. A única cruz. Lembrando que a cruz só parava na cruz as piores pessoas da época que paravam na cruz. Os piores bandidos, os piores assassinos, todos esses pararam na cruz. Então, e Cristo foi parar lá também. Mas por quê? Por causa dos nossos pecados. Não que Cristo merecesse estar lá, mas ele subiu para pagar a dívida que era nossa. Então, nós precisamos ficar atentos aqui, porque muita gente não gosta que fale, muita gente não gosta que denuncie, muita gente diz que é falta de respeito, é antiético. Mas isso que eles fazem é ética? Com o nome do nosso Deus, com o nome do nosso Jesus, isso é ético? E sem falar, quando a gente vai mais a fundo, por exemplo aqui, provocam divisões e escândalos. Aí nós vamos olhar essa palavra escândalos, que vem do grego escândalon, que quer dizer qualquer impedimento colocado no caminho. Olha só, hoje as igrejas da mídia são conhecidas por quê?
Valdomiro, esses homens todos aí, por que eles têm sido tão conhecidos assim? Por conta de coisas que têm feito erradas, escândalos. É o que mais a gente se vê, o que esses homens fizeram. Então, outra tradução para essa palavra escândalo diz assim, ó, vara móvel ou gancho de armadilha, ou seja, cilada. Por quê? A maioria das vezes o que eles fazem ali, eles colocam o povo praticando coisas que Deus não recebe, colocam o povo praticando coisas que Deus não se agrada, e logicamente no fim das suas vidas vocês vão praticando isso, né? Aqueles que vão praticando isso, no fim de suas vidas, para onde eles vão parar? Desculpa. Quando você passa a vida inteira praticando alguma coisa que Deus não se agrada e nem recebe, a gente pensa que está servindo a Deus, mas na verdade não está. É por isso que fala aqui no versículo, ó, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Ou seja, nós precisamos se afastar deles, mas automaticamente também nós não podemos somente se afastar. Nós precisamos alertar todos aqueles quanto nós podemos, porque eles estão num caminho errado. E que falta de amor é essa nossa, se nós não podemos alertar os nossos irmãos? Lembrando que muitas das vezes eu já tive muito problema, porque uma vez eu fui falar do Valdomiro para um determinado rapaz, ele disse que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Eu falei, mas eu estou falando do Valdomiro. Ele, então, mas ele é o Espírito Santo de Deus, está nele. Aí eu fiquei assim, fiquei até tão embabacado que a lavagem cerebral que eles conseguem fazer é tão grande nas pessoas que as pessoas ainda conseguem defender. A maioria das pessoas que você vai pregar para essas igrejas da mídia, esses grandes pastores que são muito conhecidos, eles conseguem defender esses pastores com unhas e dentes, mas eles não conseguem te derrubar, te refutar, né? Melhor dizendo, nem a palavra derrubar, é refutar, te desmentir com a própria palavra de Deus. Porque quando você pega, você mostra, olha aqui, o que ele faz de errado está aqui, 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 aqui e aqui. Por que ele não pega a Bíblia? Olha só, irmão, você está errado porque você falou isso aqui e aqui está aqui, ó, está escrito outra coisa. Então, seria bem mais conveniente, mas eles não conseguem. Por quê? Porque essas igrejas, o segredo mais bem contado lá dentro é Jesus Cristo, porque eles não ensinam você se aproximar de Cristo. Porque se uma vez você se ensinando a palavra verdadeira e salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, elas vão se libertar e, consequentemente, elas vão sair dessas igrejas. Porque se a misericórdia de Deus alcançar, eles não ficam mais nessa igreja, não colocam o pé. Porque eu duvido que qualquer um de nós possamos assistir um culto dentro dessas igrejas. Não consegue. É tanta baboseira, tanta heresia, ainda sem falar os propriamente ditos obreiros, né? Inclusive, um amigo meu foi numa igreja dessa do Malafaia. Aí eu falei, vai, ele pegou e foi, não falei nada não, deixei ele ir, que era para não dizer que eu estava falando demais. Quando ele chegou lá, ele ficou apavorado de tanta maquininha de cartão que ele viu dentro dessa igreja do Malafaia, que é a Vitória em Cristo. Tinha muitas, que vocês não têm noção, maquininhas. Cada lugar que ele olhava tinha um obreiro com a maquininha no bolso, esperando para poder receber oferta, dízimo, e detalhe, muitas das vezes sufocando a pessoa a poder dar alguma coisa. E essas maquininhas de cartão, elas eram coisa de quê? De comércio. Então, nós precisamos compreender, porque assim como Paulo já estava falando aqui em Romanos 16, essas grandes igrejas, na verdade, elas são empresas evangélicas, não igrejas evangélicas. São empresas, tanto que elas têm até CNPJ. E essas maquininhas de cartão, eu falo, não, a maquininha está no lugar certo, porque ela é comércio, está vendendo a fé. Porque hoje a coisa mais fácil do mundo que tem é você vender qualquer coisa que está escrito Jesus Cristo. Se você escrever Jesus Cristo numa camisa, você vai vender. Se você escrever num adesivo, você vai entender. Qualquer coisa que tiver escrito Jesus Cristo, você vende. Porque a pessoa tende a acreditar que está fazendo algo para Deus, comprando alguma coisa que está escrito o nome Jesus Cristo. Então, na verdade, não está. A única coisa que você pode agradar a Deus é examinando as Escrituras, a palavra dele, para colocar em prática, para você se santificar. Aí sim, você vai receber a aprovação da parte de Deus. É isso que nós precisamos compreender. Mas é isso que tem acontecido no nosso meio? Não é. E eu fico muito triste que as pessoas às vezes... mas não podemos falar. Como não? Nós podemos. E a maior prova disso que eu vou dar uma prova aqui agora. Gente, olha que interessante. O pessoal diz que a gente não tem que avisar, né? Não temos que avisar, ó. Ezequiel 3, no versículo 18, diz assim, ó: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, e não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho,
para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, o Senhor vai cobrar se você não pregar para o ímpio, está dizendo aqui. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, eu não tenho obrigação de converter, eu tenho obrigação de pregar. Uma vez que eu digo que sou servo de Deus, a minha obrigação é ensinar a palavra de Deus para colocar essa pessoa no caminho de Jesus Cristo. Essa é minha obrigação. Converter, aí já é o trabalho do Espírito Santo de Deus, que só vai agir depois que você pregar. Mas aí vem o versículo 20 que diz assim, semelhantemente, ou seja, semelhantemente, tudo que se aplica ao ímpio, agora vai se aplicar aqui ao outro. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, olha aqui, semelhantemente. Então tudo que se aplicou ao ímpio vai se aplicar agora ao justo. Lembrando que não existe um justo sequer na terra. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, o que é diferente. Justo nós não somos. Somos justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que creu. Como é que eu digo que creio? Basta somente eu falar que estou crendo? Não. Eu creio verdadeiramente quando eu passo a praticar, examinar e praticar o que o Senhor deixou para nós. Praticar o que Ele mandou. Aí vamos lá. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e eu puser diante dele um tropeço. Quem é que vai botar o tropeço aqui? É o próprio Senhor que vai colocar o tropeço para esse justo, para ele tropeçar. Ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças praticara. Não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, o Senhor vai cobrar de nós, porque cada um de nós que vemos essas pessoas enganadas por esse espírito do diabo, pregando o que não deve, ensinando o que não deve, colocando as pessoas naquela zona de conforto, onde as pessoas não conseguem enxergar nada. Entendeu? Eles estão tão acostumados a escutar mentira, quando você mostra a verdade para eles, eles têm aversão. Verdadeiramente eles pegam até aversão a nós, por conta disso. Mas por que isso? Porque são cegos. Assim como Davi, por um determinado momento, teve cego. Aí Natan foi até lá, deu aquela pancadinha básica nele, aí Davi, as escamas caíram dos olhos dele na hora. E automaticamente Davi falou o quê? Pequei contra ti, Senhor. Ele entendeu que tinha pecado contra Deus. Então, imagina se Natan não tivesse ido lá falar com Davi. Será que Davi ia acordar desse sono? Será que ele ia se libertar desse pecado? Porque o pecado é algo maravilhoso para a nossa carne. E o pecado, ele é tão bom que ele consegue cegar os nossos olhos espirituais. Como o Senhor Jesus, ele curou o cego, né? Mas primeiramente, dizem que o Senhor curou o cego de 2 vezes. Não curou de 2 vezes. Porque a primeira visão que abriu foi a espiritual. Porque o Senhor perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele não, eu vejo homens como árvores. E se nós olharmos para as Escrituras, nós veremos que o Senhor nos vê como árvores. Então ele vejo homens como árvores, ou seja, abriu a visão espiritual. Tecnicamente eu consigo enxergar assim. E logo depois, quando ele mexeu de novo, aí ele conseguiu enxergar. Primeiro o Senhor Jesus abriu a visão espiritual e depois abriu a visão carnal. Ele não curou de 2 vezes. E nós precisamos compreender isso. Aí está aqui, versículo 21. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Ou seja, eu preciso pregar para os não crentes e para os crentes também. Está claro aqui. Porque muitas das vezes é por isso que nós precisamos ser uma comunidade, nós precisamos cada vez mais estarmos próximos uns dos outros. Por quê? Porque nós vamos precisar uns dos outros, porque num determinado momento, eu posso estar caído precisando de vocês. Qualquer um de vocês, e vocês vendo o meu problema, vai vir segurar pela mão, vai me dar um salavanco, acorda, irmão. Desperta todo esse sono. Aí eu vou entender que estou errado e vou sair disso. Agora, se todo mundo ficar quieto, a gente não pode julgar, a gente não pode falar, a gente vai deixar os outros morrer? É assim que vai funcionar? Vamos ser cobrados. Está claro aqui, seremos cobrados. Agora, voltando ainda para aquela palavra escândalos, que não acabou não. A palavra escândalos, ela ainda tem uma outra tradução que faz assim, que faz alguém tropeçar ou cair. Olha aí, pedra de tropeço. Lembra que a gente falou da pedra de tropeço agora de Ezequiel? Olha aí, ela ainda faz uma pedra de tropeço. E quem coloca a pedra de tropeço? São esses homens, esses pastores da mídia, esses pastores imundos, que estão cada vez mais ricos e afundando cada vez mais o povo.
Porque o povo, eles ficam com aquele medo, na verdade, de parar no inferno porque não estão dizimando e ofertando, porque o próprio R.R. Soares, ele prega. Ele prega que os ladrões não herdarão o reino do céu. E se você não está pagando dízimo, você é ladrão. Mas quando a gente vai para o texto de Malaquias não está falando que quem estava roubando era o povo, quem estava roubando era o povo de dentro. Ou seja, os sacerdotes, exatamente como acontece em nossos dias. Quem está roubando são os líderes da igreja. Eles são os ladrões, como aconteceu lá atrás. Então esse texto de Malaquias ele não serve para poder dar uma pancada. Porque se o povo lesse um pouquinho mais, ia perceber que ele estava falando que quem estava roubando não era o povo que estava no banco, era o povo que estava no altar que estava roubando. Simples assim. Mas o povo não lê Bíblia, não se instrui. É complicado isso, meus irmãos. Então vamos lá, ó. A palavra escândalos, como eu disse aí, ó, pedra de tropeço, aí está aqui, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Então, como eu disse, alguém viu Jesus dando sal, água ungida, pedra ungida, tijolinho, vassoura para tu varrer a tua casa? Alguém viu Jesus fazendo isso? Aí o pessoal se baseia pelo lenço de Paulo que curava. Bom, irmãos, aquilo lá foi um caso isolado, o que nada tem a ver. E lembrando que Paulo não mandou ninguém levar lenço para ninguém. Não mandou. Tanto que não tem ordem nenhuma. E detalhe, a única coisa que se torna santa, nem Jerusalém é terra santa. Nem Jerusalém. A única coisa que é santa somos nós quando passamos a praticar as escrituras. E detalhe, o Senhor, tanta coisa que ele poderia escolher, colocar o poder dele, mas ele escolheu dividir esse poder conosco. Quando que esse poder está em nós? Quando nós estudamos as Escrituras e passamos a pregar para os nossos irmãos. Aí esse poder de Deus, ele passa a estar em nós, porque esse poder da cura e libertação através da palavra de Deus passa a estar em nós. Ele escolheu dividir esse poder conosco. É isso que nós precisamos compreender. Vamos lá. Aí ele manda afastai-vos deles, ou seja, sai de perto desse povo. Como diz lá na palavra em Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não sejas praticante das suas obras, ou seja, não ser cobrado como eles, né? Aí dizem aqui, ó, porque esses tais não servem a Cristo, ou seja, eles são filhos do capeta. Eles não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, ou seja, eles estão preocupados com eles mesmos. Né? Porque agora tá aí, ó, tem um monte de igreja a Mundial do Poder de Deus, né? Se não me falha a memória, acho que é esse o nome. Tem um monte dessas igrejas aí que tá devendo um monte de aluguel, não tá pagando ninguém, não tá pagando os funcionários, não tá pagando. Olha que testemunho, é um escândalo isso. É um escândalo. Tem um monte de coisa acontecendo. O Valdomiro não tá pagando ninguém. Tá dando nó em todo mundo, tá dando cano em todo mundo, tá dando cano de aluguel, tá dando cano nos funcionários, tá dando cano em tudo. Por quê? O dinheiro não tá entrando mais, porque alguma coisa aconteceu. O momento dele já chegou, porque eu creio que a máscara dele já caiu. Tá caindo, né? Porque o povo tá acordando. Ainda existem alguns cegos lá, que nós precisamos tentar ter a empatia por essas pessoas, tá? Porque uma vez que nós cremos que somos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos ir buscar esse tipo de gente, esse povo. Entendeu? Vamos lá. Esse tipo de gente que eu estou falando é o povo que está cego por conta das mentiras que esses homens ensinam, tá, gente? Aí vamos lá. Eles não servem o nosso Senhor Jesus, e sim ao próprio ventre, e com as suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Eu particularmente eu acho que hoje, incauto, né, é uma pessoa assim pura, singela, mas hoje ninguém tem a desculpa para dizer que é incauto, porque hoje tem a era da informação, tem Bíblia para você estudar de tudo quanto é jeito, você pode pesquisar, mas o povo não pesquisa nada, crê cegamente no que o cara está falando. Aí quer dizer, se você confia cegamente num líder e esse líder cai no buraco, vai todo mundo junto, porque ninguém questiona. Inclusive, dentro das igrejas, a única coisa que você não pode fazer é pensar. Você tem cérebro, mas não pode usar. Porque uma vez pensando o seu cérebro lá e mostrando nas escrituras que ele está fazendo errado, você já passa a ser logo ovelha, casa rebelde, ovelha negra, você passa a não se levante contra o ungido. Eu já escutei muito isso. Entendeu? Porque você não pode falar nada das lenhas que eles andam fazendo dentro das igrejas. Não pode, você tem que ficar calado. Entendeu? A primeira coisa, aí o cara que está com o microfone lá de cima, o pastor, ele já tenta logo te demonizar. E a maioria dos irmãos não tem nem a hombridade de tentar pesquisar para ver se o irmão está falando a verdade. Preferem escutar o que o pastor fala lá de cima. E por isso continuam cegos. E o Senhor permite a operação do erro. Porque se nós vermos nas Escrituras, a operação do erro ela é permitida e enviada pelo Senhor.
Porque se você... Cada um é engodado pelaquilo que deseja. Você é enganado pelaquilo. E cada um tem o mestre que merece. Porque se você vai buscar a Deus com com os propósitos errados, você vai encontrar o Deus. Só que não é o Deus da Bíblia. Se você vai para a igreja achando que você vai dar R$100 ganhando 1.000, isso é como se fosse uma aposta, gente. Então não vai funcionar. Porque Deus não está ali para isso. Mas eles ensinam que você tem que semear, que vai ganhar 100 vezes mais. E assim vai. Vai te colocando naquela... cada vez mais, em vez de eles te aproximarem de Deus, eles te afastam com isso. Então, quando você vai ali, é um desejo ganancioso. E quando você vai com aquele desejo ganancioso, você encontra. Mas você encontra com Deus que não é o Deus da Bíblia, é o Deus desse século. Não é assim? Porque o primeiro teólogo da prosperidade foi Satanás. Quando ele fez o que com Cristo? Levou Cristo para o alto do pináculo e falou aqui, ó: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o primeiro teólogo da prosperidade foi Satanás. Então, os outros teólogos da prosperidade também são servos dele. De Satanás, não de Cristo. Nós precisamos compreender isso, gente. E para finalizar aqui, ó, eles vão sempre tentar nos enganar com palavras suaves, palavras e lisonjas, ou seja, vão tentar te agradar, falar que você é o melhor, vão te lisonjear de alguma forma, para enganar o teu coração. Enganar o coração, isso é fácil, né? Porque as pessoas vão ali e acabam escutando aquilo que sempre querem, porque eles nunca vão estragar a sua festa, eles nunca vão pregar contra o seu pecado, eles nunca vão tentar desarmar a sua barraquinha de pecado, nunca! Eles vão sempre, não, é assim mesmo. Entendeu? E vai deixar você do jeito que tá. Como eu já vi, ó, não pode pregar sobre isso aí não, porque tem um irmão aí que tem um dízimo dele é alto aí e ele tá nesse pecado. Então não prega contra isso aí não, que é pra não machucar o irmão. Então, o irmão vai ficar no pecado porque o dízimo dele é alto. Olha só como é que são as coisas. Eu já escutei isso, tá, gente? Não tô inventando da minha cabeça não, porque eu vi, ó. Vamos lá. No versículo 11 do primeiro capítulo de Tito, diz assim, ó: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Ou seja, convém tapar a boca desses homens. Aqui tem uma ordem. E nesse contexto aqui, por exemplo, aqui, ó, quando a gente volta um pouquinho mais para trás aqui, ó, no versículo 5 está aqui, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Ou seja, presbítero, bispo e pastor era a mesma coisa. Então, em outras palavras aqui, Paulo falou assim, ó: Tito, vou te deixar em Creta para você estabelecer os presbíteros. Aí tinha aqui, ó, aquele que for irrepreensível. Aí você vê, aqueles pastores de hoje aí, eles são irrepreensíveis? Marido de uma mulher. Tem uns aí que já foi marido e passou até de um montão. Tudo bem que isso aqui era uma questão mais do que cultural da época lá, porque tinha aquela cultura de ter um monte de mulher. Mas, por exemplo, aí, nós vemos o pastor Kleber Lucas, né? Acho que ele está no 8º ou 9º, sei lá quantos casamentos que esse cara já está. Mas não é bem por aí. Ó: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, iracundo. Alguém já viu aí o Malafaia falando com mansidão, por exemplo? Então, tá aí, ó. Não cobiçoso de torpe ganância. Torpe ganância. Isso é interessante. O que é torpe ganância? Torpe é uma palavra que não é boa. E ganância, seguido de ganância, o cara tá ganancioso, ele quer ficar rico, ele quer dinheiro, ele quer mais, cada vez mais. Porque eles são cães gulosos, eles nunca se satisfazem. Entendeu? Porque cada vez mais eles estão inventando coisas para arrancar dinheiro do povo. E o povo acha que move a mão de Deus dando dinheiro. E não move. Porque que Deus miserável é esse que precisa do nosso dinheiro? Claro que o nosso dinheiro nós temos que usar para ajudar aqueles que precisam, que estão próximos a nós, que verdadeiramente precisam, tá? Porque tem um monte de malandro aí também. Nós temos que prestar atenção nisso. Mas, poxa, se nós prestarmos atenção, a maioria das pessoas tentam fazer as coisas para mover a mão de Deus através do dinheiro, como se Deus fosse ganancioso, como se Deus fosse corrupto. E eu me recuso a acreditar que esse seja o Deus da Bíblia, porque não é. Porque o Deus que criou céu, terra, tudo de valioso, um montão de coisas valiosas que ele criou, tá tudo aí na terra, porque não é valioso para ele. É valioso para o olho do homem, para o ganancioso. Porque o que é valioso para Deus são almas. Tanto que ele está aqui, ó,
pregando para que nós estabelecêssemos cada vez mais discípulos. Ou seja, se tiver mais discípulos, serão mais pessoas pregando o verdadeiro evangelho. É disso que ele está falando. Nós precisamos compreender. Aí aqui, ó, aos quais convém tapar a boca. Como é que a gente tapa a boca desses homens? Batendo, dando pedrada, paulada, com uma tiradeira, amarrando ou amordaçando? Não, não é assim. A gente convém tapar a boca desses homens pregando a verdade para esses que estão com ele. Prega a verdade, pode até dar um problema, vai dar, porque eles não vão aceitar. Isso é fato. Mas de fato, eles não vão aceitar. E o que nós iremos fazer com isso? Aguarda. Vamos para casa e vamos orar, mas a verdade a gente falou, um dia o Espírito Santo vai ter ação através depois que nós pregarmos. Mas como? Se a maioria diz que não pode falar, a gente nem o nome deles, é antiético. E é antiético, é bem ético o que eles fazem com o nome do nosso Deus, escandalizando, e coloca a gente que na verdade somos hereges, porque, como o pessoal acha assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Tanto que lá, quando pediu para o povo escolher, o povo pediu escolheu quem? Jesus ou Barrabás? Escolheram Barrabás. Escolheram o filho. Só que o filho é errado. Porque Barrabás quer dizer Bar-Abá. Bar-Abá, filho do pai. Escolheram o filho do pai, só que o filho do pai é errado. Porque era para ter escolhido Jesus Cristo. Então, olha só, como é que a voz do povo não é a voz de Deus. Tanto que lá atrás eles escolheram Barrabás. Isso tá claro. E todas essas passagens que nós temos diz o quê? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, Jesus ele nunca estava na direção da multidão, ele estava sempre contra. Pode reparar, Jesus nunca estava no mesmo propósito da multidão. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí, hoje, você vê que nós que pregamos contra esses homens, nós somos o quê? Muitas das vezes visto como hereges, somos diferentes. O que esse cara fala assim? Por que ele é desse jeito? Não é para ser assim, não pode falar, não pode ser desse jeito. Não é assim que eles dizem? Nós ficando como se estivéssemos errados. Por quê? De tantos mentirosos que são eles hoje, tantos falsos ensinos, tantos falsos profetas, que nós precisamos tentar calá-los, que as pessoas acham até estranho. Porque, verdadeiramente, as pessoas acham que o grande ministério é o desses homens. Por quê? Não andam de carro importado, andam de carro blindado, é de avião, é de helicóptero, não é assim? Então, aí você, um pequeno pregador da palavra de Deus, anda a pé, às vezes com um carrinho mais humildezinho, mais velho, aí você não é aceito. Infelizmente você não é aceito por esse povo. Porque, para eles, o ministério está com Deus quando está com muito dinheiro, quando cresce. Mas a gente precisa lembrar que o câncer não é bom e ele cresce. Nem tudo que cresce é de Deus. Nós precisamos lembrar disso. Teologia da prosperidade não faz parte com Deus. Não tem parte com Deus. Bom, meus irmãos, então acho que já dá para ficar por aqui, já dá para ficar claro, né? Aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. E transtornam casas inteiras por quê? Eles pegam essas viuvinhas, né? Que ficam sentados na frente da televisão, aí pensam que está ajudando, aí hoje faz Pix, com essa facilidade, né? Acaba fazendo Pix, acaba ajudando esse monte de bandidos da fé aí, eles ficam cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Mas que o Senhor venha nos abençoar através dessa palavra e que cada vez mais nós possamos alertar e abrir os olhos, ajudar a tirar essas escamas desse povo que está próximo a nós. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.